Quem tem carro aqui? Levanta a mão. Carro, veículo, automóvel. Fica com a mão levantada, deixa eu ver aqui. Amém. Felipe, vem aqui. Pode abaixar a mão, vem aqui o Felipe. O tema da mensagem desta tarde é o seguinte: não se esqueça de calibrar o seu coração. Eu vou repetir. Não se esqueça de calibrar o seu coração. Vem aqui. 1,5 m, hein? Tá, vou ficar aqui, fica aí. Você tem um automóvel? Tem pneu no seu carro? Quantos? 5. Quando você usa o seu automóvel, você pega buraco na rua? Faz curva? Você costuma pegar a estrada, Anchieta, ou uma rodovia que altera a velocidade, que aumenta a velocidade? Então vamos lá, o Felipe tem um automóvel que tem 5 pneus. Ele falou que pega buraco, faz curva, ele pega uma avenida ou uma estrada que aumenta ou diminui a velocidade desse automóvel. Consequentemente, esse automóvel ele está se locomovendo porque eu tenho lá rodas com pneu que vai gerar o atrito com o solo. E isso vai alterar o que? A temperatura daquele pneu. E aí, de vez em quando você para no posto para abastecer, o que você precisa fazer no pneu? Calibrar os pneus. Calibrar os pneus. Por que você teve que calibrar os pneus? Andou com o veículo, pegou buraco, fez curva, aumentou a velocidade, diminuiu a velocidade. Isso pode ser um automóvel, uma moto, um ônibus. Obrigado, Felipe. Deus abençoe. Eu quero que você entenda aqui o que é calibrar. Calibrar é aferir. É fazer uma medição. Isso é calibrar. Então se você tem uma bicicleta, ou você conhece o que é uma bicicleta, um automóvel, um ônibus, uma moto, um caminhão, eu preciso parar no posto, pelo menos a média aí é uma vez por semana, ou pelo menos a cada 15 dias, e aferir se a pressão correspondente se encontra naquele pneu, ou seja, se ele está calibrado. Então eu tenho que pegar um aparelho que tem ar, conectar uma mangueira no bico lá do pneu e aferir, calibrar, verificar a pressão daquele pneu. Porque se aquele pneu não estiver calibrado, aquele automóvel pode ter um problema de dirigibilidade. Aí eu estou falando de afetar a segurança. Eu posso ter um problema de consumo e de desempenho. Fora que eu posso ter um desgaste acentuado no componente, que é o pneu, a ponto de danificar de uma forma irreversível. Ou seja, se eu não calibrar aquele pneu, eu só vou ter prejuízo. Eu só vou ter problemas. Então preste atenção da importância de calibrar. E aí eu falo, não se esqueça de calibrar o seu coração. Eu acabo de dar um exemplo do que é calibrar. Calibrar é aferir, conferir, medir. Eu preciso fazer isso no pneus de qualquer que seja o meio de transporte, de uma bicicleta, uma moto, caminhão, ônibus ou um automóvel, porque aquilo vai afetar a segurança, a dirigibilidade, a economia e a potência daquele meio. Se você tiver com uma bicicleta que o pneu está sem pressão nenhuma, a roda está no chão, você consegue andar? Sim ou não? Não é uma dificuldade? Vou dar outro exemplo. Quem aqui já foi a um médico ou em algum laboratório fazer algum exame, que teve que entrar em alguma máquina, algum aparelho? Agora pense da seguinte forma:
Se aquela máquina não estiver aferida, ela vai te dar um resultado correspondente? Pode ser que gere um resultado que você vai ficar frustrado. Que aquilo vai... Quantas vezes, ou que não ocorreu, você teve que refazer um exame? Posto de gasolina, quando você para um automóvel lá, você vai abastecer, aquela bomba tem que estar calibrada. Para quê? Se você pagou por X litros, tem que estar X litros no seu tanque. Então, veja a importância de calibrar, de aferir, de medir algo. Vou trazer aqui um outro exemplo. Uma empresa de produtos químicos. Imagine uma empresa de produtos químicos, e nós sabemos que existem produtos que são perigosíssimos. E para isso precisa ser monitorado. Ok? Para eu monitorar o vazamento de algum produto químico, o que esta empresa precisa? De um sensor. Para eu aferir algo, eu preciso de uma referência. Então eu preciso, para que aquele sistema me avise se existe um vazamento ou não, eu preciso de um sensor. Um sensor, ele é um componente físico que ele vai reagir a um movimento ou uma reação química. Isso é um sensor. Sensor eu encontro em celular, eu encontro num automóvel, eu encontro num equipamento. Então um sensor, ele vai me avisar algum fenômeno, alguma mudança. No exemplo do veículo, alguns automóveis modernos, eu tenho um sensor que é chamado de TPMS. Ou seja, ele vai avisar o condutor do automóvel se algum pneu do veículo se encontra o quê? Descalibrado. Ele vai acender uma luz no painel. Quando o motorista vê aquela luz, ele vai consultar o manual do proprietário, ele vai entender, opa, tem um pneu de tal roda que está descalibrado, eu preciso calibrar. Então para isso eu preciso de um sensor. Vamos lá, no caso da indústria de produtos químicos, eu preciso ter um grande monitoramento para não ocorrer nenhum vazamento a ponto de matar algum colaborador ou até prejudicar o meio ambiente ou causar um desastre ambiental que seja. Imagina só, uma empresa de produtos químicos, ácidos, seja, enfim, gases. Então eu preciso ter um sensor que, se vazar algum produto químico, aquele sensor vai fazer a leitura e vai alarmar, vai tocar uma sirene, ele vai avisar que teve um vazamento. Correto? Sim ou não? Então, uma empresa de produtos químicos precisa ter um sistema para monitorar vazamentos. E para isso eu preciso de um sensor, que a qualquer diferença no ar, ele vai identificar que ocorreu um vazamento. Então o sensor está lá, monitorando o ambiente, como se fosse um nariz. E aí, se caso ocorrer um vazamento, ele vai acionar um alarme que vai avisar que ocorreu um vazamento. Então, veja a importância que existe um sensor. Ele vai avisar. Mas para aquele sensor avisar, ele precisa estar calibrado. Ele precisa saber a diferença do bom e do ruim, do certo e do errado. Porque senão não adianta eu ter aquele sensor. Pastor, eu achei que ia vir aqui ouvir uma pregação. Calma, estou numa introdução. Eu quero usar algo da vida e trazer para o reino espiritual. Então existem vários sistemas. Até o gás lá encanado na tua casa tem lá um sensor, que se tiver um vazamento, ele... carro, enfim. É parte hoje do cotidiano ter um sensor calibrado para avisar algo, para alertar algo, para monitorar um sistema a fim de que ele cumpra o papel da melhor forma possível. Seja
o sensor de uma máquina que vai fazer um exame em você que deve estar calibrado, seja um pneu de um veículo que pode causar um acidente terrível, ou seja até uma indústria que tem este sensor que vai monitorar um vazamento de gases. Então o sensor é um dispositivo que responde ao estímulo físico ou químico, um movimento ou uma reação. E aí eu tratei aqui alguns exemplos. Mas eu quero fazer uma pergunta aqui. Vamos pegar o exemplo da indústria de produtos químicos. Como que é que eles fazem para calibrar o sensor dessa indústria? Eu tenho um sensor que está monitorando o ar para ver se não tem nenhum tipo de vazamento, que o cheiro sobe, né? Então eu tenho um sensor que é como se fosse um nariz, aquele sensor. É um componente físico que a qualquer estímulo de movimento ou uma reação química ele vai responder, e vai acionar um alarme. Mas para eu calibrar este sensor, o que eu preciso? No caso do automóvel, eu preciso ir lá no posto, pegar um equipamento que tenha ar comprimido, conectar lá no bico do pneu, colocar um valor correspondente do manual do proprietário para calibrar o pneu. Agora, eu quero usar o exemplo da indústria de produto químico. Como que é feito para calibrar este sensor? Eu vou te explicar. Esse sensor é removido do local. Lógico que ele está em locais estratégicos, onde tem uma concentração de produtos químicos. Eu retiro aquele sensor e levo para um ambiente puro. Eu levo para um ambiente que não tem máquina, não tem ser humano. Eu levo para um ambiente onde o ar é puro. E ali eu vou aferir ele com uma máquina. Então ele tem um parâmetro do que é um ar puro, do que é um ar bom, um ar correto. Quando eu pego esse sensor e levo ele para um lugar onde o ar é puro, que não tem interferência nenhuma, eu calibrei ele. E aí eu levo ele de novo para a fábrica. Se ocorrer um vazamento de qualquer tipo, o que aquele sensor vai fazer? Opa! Esse cheiro aqui não é o cheiro lá que eu tive a informação que é o bom. E ele vai alertar, avisar, acionar um alarme, devido ao risco daquele desastre daqueles produtos. Então veja a importância de ter um sensor e de calibrar este sensor. O sensor está lá para acionar o alarme, mas ele está calibrado. Só que para ele estar calibrado, ele precisa primeiro entender o que é o ar puro, e depois, quando ocorrer um vazamento, ele vai falar: opa, isso daqui está errado, isso aqui não está certo. E aí ele aciona um alarme. A igreja entendeu? Amém? Por que eu preciso de tempo em tempo de tirar aquele sensor e calibrar de novo? Por quê? Porque ele acostuma com o ambiente. Se ele só ficar naquele ambiente, recebendo aqueles gases, mesmo que ainda não ocorra um vazamento, mas há um ambiente ali onde ele está fechado, pessoas se movimentando, então ele começa a se condicionar, ele começa a achar que aquilo é certo. E aí eu tenho que tirar ele daquele ambiente de novo, levar para um lugar puro, para calibrar aquele sensor, para ele entender que o certo é aquele ar, e não aquele ar contaminado. Então de tempo em tempo eu pego o sensor, calibro ele, e volto de novo para o ambiente onde ele vai fazer a função dele. E isso, a maioria dos sensores são assim. Do exemplo que eu dei dos sensores que existem em alguns veículos lá do pneu, você tem que calibrar ele, para ele saber o que é o correto. E aí existe um procedimento para isso, existe uma forma para isso. Agora eu quero levar para o ambiente espiritual, tudo aquilo que eu acabei de falar aqui. Todos os exemplos, mas levando para o lado da indústria de produtos químicos. Eu quero trazer agora para o lado espiritual. O que é esse sensor que vai avisar que um pneu está murcho, que uma máquina está descalibrada, que tem um vazamento? Qual é esse sensor da minha vida?
Repita comigo: coração. Jesus, ele disse que do coração do homem procede mau pensamento, adultério, calúnia, ciúme, inveja, pornografia, prostituição, mentira, injustiça. E aí vai, bebedeira. Tudo isso que o homem faz, a Bíblia diz que é gerado pelo coração. Uau! Abra comigo lá, Provérbios capítulo 4. Você que puder, Provérbios capítulo 4. Provérbios capítulo 4, verso 23. Se aquela indústria de produto químico não tiver aquele sensor e tiver um vazamento, alguém vai avisar? Se eu não tiver um sensor no pneu do meu carro, ele vai avisar o painel? Não vai. Então o sensor, ele tem essa importância. Olha lá, Provérbios 4, 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Coração é importante? A Bíblia diz que da abundância do coração fala a boca, irmãos. Ou seja, a boca fala o que o coração está cheio. O que move você, decisão, escolhas, vontades, desejos, é o coração. O coração na Bíblia, ele é o gerador das atitudes humanas. É por isso que Jesus falou, do coração do homem procede isso. O homem só faz isso por causa do coração. Então o coração é o gerador de toda a motivação. Aonde está o teu coração, está o teu tesouro. Está o que você dá valor, o que você dá importância. E aí, o homem mais sábio que já existiu neste mundo, ele diz o seguinte: guarda o teu coração, calibra ele, porque através dele depende toda a sua vida. Assim como um sensor, ele acostuma com o ambiente ruim, o nosso coração também, irmãos. O errado se torna certo. Você fala algo para uma pessoa, a pessoa, eu faço isso? Não. Na cabeça dela não tem nada de mais. Na cabeça dela não tem nada de errado. Por quê? Porque o coração descalibrou. E se eu não tirar do ambiente ruim e levar para o ambiente puro, para o ambiente santo, não calibra. Está entendendo a analogia que eu estou fazendo de um sensor de uma indústria? Se aquele sensor não avisar, acontece uma tragédia. E é isso que o escritor aqui de Provérbios está falando. Olha, cuida do seu coração, porque dele depende a sua vida. Irmãos, quando no meu coração a família perde o valor, vem o divórcio, vem o adultério. Quando no meu coração não tem mais o amor e a honra pelos pais, vem a rebeldia, o confronto. Quando no meu coração não tenho mais prazer de estar na casa de Deus, eu escolho outros lugares. As pessoas estão perdendo referência, porque o coração está ficando só em ambientes tóxicos, em ambientes com visões diferentes. E se eu não ir para o lugar puro, que é a presença de Deus, que é aos pés do Senhor, que é na palavra de Deus, o meu coração descalibra, e eu perco a referência do reino, a referência de uma vida cristã. E aí o que tem de mais eu usar uma roupa extravagante, sensual? O que tem de mais eu encher meu braço de tatuagem? Não é pecado. Eu começo a perder referência, porque o meu coração está descalibrado.
Você está entendendo, igreja, que assunto sério eu estou tratando aqui hoje? Irmãos, quando eu estou num ambiente puro, num ambiente que me traz segurança, que me traz fé, eu posso estar passando o problema que eu for, eu não vou deixar aquilo me destruir, porque o meu coração está calibrado. Agora, quando eu só estou em ambiente de problema, de reclamação, de murmuração, de dor, de sofrimento, o que vai acontecer com o meu coração, que é o gerador de força da minha vida? Os problemas vão passar em cima de mim. Hoje o Senhor está chamando pessoas aqui para calibrar o coração. Há uma necessidade de calibrar o coração, de ajustar o meu coração na presença de Deus, de trazer o meu coração para valores bíblicos. Amém, igreja? Gênesis capítulo 6, olha lá. Vamos tratar um pouquinho aqui do coração. Primeiro livro da Bíblia aqui, ó, lá no início. Teve a criação, a queda do homem. Gênesis capítulo 6, verso 5. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha diminuído. Ah, não diminui? Aumentado na terra, e que toda inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre somente para o mal. Irmão, se a gente não ir aos pés de Jesus, o nosso coração é ruim, irmãos. Irmãos, eu não sou um camarada perfeito. Eu fico chateado, eu me decepciono, eu me frustro, eu desanimo, eu choro. Eu não sou perfeito. Eu desanimo como você. Ah, o pastor, meu, nossa, só vitória. Amém, profetiza. Eu me machuco. Eu tenho vontade de desistir, de parar, tenho. Mas nessa hora que o meu coração começa a azedar, amargar, irmãos, eu falo: Jesus, segura na minha mão, mestre. Me ajuda, Jesus. Não deixa eu tirar os olhos do alvo. Não deixa essa situação ser maior do que o milagre que o Senhor tem para a minha vida, Jesus. E eu vou lá para a palavra, eu quero ler coisa boa, para encher meu coração daquilo que Jesus faz. Porque se eu não ir para o lugar puro, se eu não calibrar o meu coração, eu sou um sério candidato a ter uma vida de derrota, desanimada, frustrada. Se o sensor daquela indústria química não for calibrado, ele se condiciona, ele acostuma com aquele ambiente de gases. Ele precisa ir para o ambiente para ser calibrado, para ser aferido. E o meu e o seu coração precisa disso. E eu e você só vamos conseguir na presença de Deus. Tem hora que cansa, irmãos, tem hora que é difícil. Aí você começa a se vitimizar. Acho que o problema sou eu. Todo mundo é abençoado. Onde será que eu pequei? Aí você começa a se acusar, a se mutilar o teu coração, destruir tua vida. Deus observou, falou: nossa, meu coração desses homens tá indo para o lado errado. Está pensando da forma errada. Olha lá, Provérbios 12, 25. Olha como é sério esse assunto. Provérbios 12, 25. Provérbios capítulo 12, verso 25. O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa Irmãos, a gente tem que calibrar o nosso coração. Tem que aferir o teu coração, meu irmão. Não alimenta aquele sentimento, aquela vontade, aqueles pensamentos. Veja lá em Gênesis, os pensamentos e o coração do homem é para o mal. Quando o homem se afasta para Deus, irmãos,
Hoje nós vivemos no tempo da pós-modernidade, que o centro é o homem. O homem se acha autossuficiente, capaz. Deus deu inteligência para mim e para você. Deus nos deu capacidade de produzir, de gerar dons, talentos que devem ser multiplicados. Graças a Deus por isso, que Deus maravilhoso. Mas nós dependemos de Deus. Porque o único ambiente onde vai ter esperança, o único ambiente onde vai ter bondade, o único ambiente onde vai ter fé, para calibrar o meu coração, é na presença de Deus. Hoje nós vivemos ambientes corporativos tóxicos, irmãos. Pessoas abatidas, desanimadas, azedas. Tudo está ruim, está difícil. E cobrança, e isso, e meta, e aquilo. Meu Deus. Se eu não ir para um ambiente puro, o que vai acontecer do meu coração? Famílias cheias de problemas. Se eu não ir para a presença de Deus, o que vai acontecer com o meu coração? Nosso coração vai nos condenar, irmãos. Nós vamos começar a ficar condenados, com o coração apertado. Em vez de eu viver a vida abundante, feliz, animado, eu vou ser uma pessoa frustrada, abatida. Você tem duas escolhas. Você pode ser uma pessoa feliz, que passa por momentos difíceis. Ou você pode ser uma pessoa infeliz, que passa momentos bons. Eu prefiro ser uma pessoa feliz que passa por momentos difíceis. Que não tem como eu estar imune a isso. Tem hora que tem situação que vai acontecer. E eu tenho que saber lidar, enfrentar. Mas eu tenho o poder da escolha de falar: eu não quero ser uma pessoa infeliz com momentos bons. Eu quero ser feliz com momentos difíceis. E para isso, eu tenho que pegar esse sensor que monitora, que da minha vida depende dele, toda a minha vida depende do meu coração, porque ele que recebe toda a carga de sentimentos, de emoções, e eu tenho que ir lá calibrar em Deus, que é esse ambiente de paz, de esperança, de ânimo, de graça. O mundo pode estar o caos que for, mas em Deus sempre vai ter um ambiente de justiça, de bondade, de vitória, de ânimo. Deus não está em crise, Deus nunca estará em crise, Ele é eterno, Ele é o Todo-Poderoso. Eu tenho que levar o meu coração a Deus a cada instante, para que ele não fique só naquele ambiente tóxico, aquele ambiente de problemas, de dificuldades. Meu irmão, calibra o teu coração hoje. Eu sinto a presença de Deus, meu Deus. Oh Jesus, obrigado. O Senhor está curando vidas aqui hoje. O Senhor está ministrando vidas. O Senhor está abrindo mente de pessoas, irmãos. A pessoa estava tão aqui, ela não entendia a importância de guardar o coração, porque depende da vida dela. Falou: pera aí, eu tenho que sair disso daqui. E para sair disso aqui eu tenho que ir para um ambiente puro, para um ambiente que vai aferir o meu coração de novo, para eu continuar tocando a minha vida e não parar, não desanimar. Aleluia. Olha a necessidade de calibrar o coração, meus irmãos. Provérbios fala: a alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. O coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. Eu vou dar exemplo aqui de duas pessoas que não calibraram o coração, mesmo estando num ambiente que tinha a pureza para calibrar, e o fim foi terrível. João, abre lá, João capítulo 13. Vou dar um exemplo aqui. João capítulo 13, verso 2. Na NVI está assim, ó: estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido. Tem tradução que fala que o diabo já tinha entrado no coração de Judas, filho de Simão, a trair Jesus. Eu vou ler aqui na Revista Corrigida. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas
Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Irmãos, Judas andou com Jesus, viu milagre, viu provisão, viu multiplicação, e ele permitiu que Satanás induzisse, entrasse no seu coração. Não deixe o sistema deste mundo te moldar. Seja um moço, uma moça, um homem, uma mulher de Deus, que brilha neste mundo. João 8,12, Jesus disse assim: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus te chamou para brilhar, no meio de uma geração perversa e corrompida. Só que para isso, meu irmão, calibre o teu coração. De tempo em tempo tem que estar ali, meu irmão. Olha lá, Atos capítulo 5. O camarada estava com Jesus e permitiu que o coração dele ia para o lado errado, com o entendimento errado, entenebrecido na mente. Misericórdia, Jesus. Atos capítulo 5, verso 3. É a história de Ananias e Safira. Diz assim: então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo, e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Olha o que Pedro está falando para ele: Ananias, a propriedade era sua, o dinheiro era seu. Você não era obrigado a fazer nada com o seu dinheiro. Só que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração. Seu coração ficou naquele ambiente. E ele perdeu a calibração daquilo que é o certo, que é o correto. Paulo, ele diz aos Efésios, igreja, sobre entenebrecidos no entendimento e separados da vida de Deus. Paulo fala a Timóteo que nós temos que servir a Deus com uma boa consciência. Começa a afetar o entendimento das coisas, um coração corrompido. Estava no ambiente de uma igreja apostólica, um vendendo, ajudando a igreja, um ajudando o outro, o amor, a cooperação. Aí de repente, se a gente vender e falar que foi por R$1.000, sendo que a gente vendeu por 5, e falar que nós estamos doando tudo. Olha o coração corrompido, irmãos. Olha a consciência entenebrecida. O errado parece certo, não tem nada demais, não tem problema nenhum. Vai para a presença de Deus, meu irmão. Vai para a presença de Deus, meu irmão. Meu irmão, você vai pôr uma roupinha curta? Vai lá no espelho e fala: Jesus, tá bom? Tá abençoada essa roupa, Jesus? Ou eu vou provocar concupiscência nas pessoas, sensualidade? Coração entenebrecido, não tem nada demais. Um coração na pureza, na presença de Deus. Não, opa, eu sou um cristão, uma cristã. Ministério de louvor sabe coreografia, sabe muito bem. Quantos irmãos não vinham aqui no louvor com a camisa aberta, o kit Tony Ramos saindo para fora assim, ó? Aí eu falava: irmão, por favor, né? Fecha a blusa aí, meu. Mas aí o pastor tenta dar um toque, né, meu? Fala: consciência, irmãos. Sair do ambiente é normal, mas qual é o problema? Não tem problema nenhum. Consciência. Pega o teu coração, ó, coloca no lugar, na presença de Deus. Fala: Jesus, eu quero te servir com uma boa consciência. Então eu quero que o meu coração esteja alinhado com o céu, Senhor. Alinhado com a tua palavra. Quem está entendendo o que o pastor está falando? Quando o meu coração ele está calibrado, quem é o alarme, o alerta para me avisar? Lembra lá na fábrica? Eu tenho um sensor, quando ele identifica que tem alguma coisa errada, que ele está calibrado, o que ele faz?
pé. Não é isso? O seu coração é o sensor, ele tem que ser calibrado. Mas quem é o alerta? Quem é o aviso? É o Espírito Santo, irmãos. É o Espírito Santo. Olha lá, João capítulo 16. João capítulo 16, verso 12 e 13. João capítulo 16, verso 12 e 13. Diz assim: tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas do que ouvir, e lhe anunciará o que está por vir. Quem é que fala ao teu coração? É o Espírito Santo. Quem é que é o Consolador? É o Espírito Santo. Quem é que convence do pecado, da justiça e do juízo? É o Espírito Santo. O Espírito Santo na hora vem no teu coração e você fala: nossa, isso não é legal, meu. Nossa, não devia ter visto isso, falado aquilo. Na hora você se constrange, na hora você sente, irmãos. Quando você sente aquele mal-estar diante de uma situação, o Espírito Santo alertando, é o alerta. Meu, para com isso daí, meu. Corre disso aí, acerta isso daí na tua vida. Olha lá, vira a página aí, 14:26, João 14:26. Mas o conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas, e lhes fará lembrar de tudo que eu lhes disse. O Espírito Santo na hora, pro certo é isso, ó. Jesus, ele veio, ele fez a obra, irmãos. Ele morreu no nosso lugar. Mas ele ressuscitou e falou: olha, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar o Consolador. Ele vai guiar vocês na verdade. Ele vai lembrar vocês. Romanos capítulo 8. Verso 13. Romanos capítulo 8, verso 13. Diz assim: pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Verso 15. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Verso 16. O próprio Espírito testemunha no nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo vem na hora no teu coração, irmãos. Porque está calibrado, está alinhado com a palavra, está alinhado no céu. E na hora que você faz aquilo, na hora você sente e fala: Espírito Santo, me perdoa, me ajuda, Jesus. Já vem aquele alerta para você se arrepender, para você colocar a vida em ordem, porque o coração está alinhado. Ele saiu do ambiente todo contaminado e foi para um ambiente puro. Ele calibrou. E por isso o Espírito Santo vai lá e começa a trabalhar e ministrar a vida da pessoa. Pastor, eu não consigo parar de falar palavrão. Pastor, eu não consigo falar mal da vida dos outros. Pastor, eu não consigo parar de reclamar. Leva o teu coração para o lugar puro. Pastor, eu não consigo largar aquilo, eu não consigo deixar aquilo. Leva o teu coração para ser calibrado. O Espírito Santo vai te guiar como filho. O Espírito Santo vai te guiar em toda a verdade. O Espírito Santo vai te consolar. O Espírito Santo vai te animar. O Espírito Santo vai te levantar. Você não vai parar. Você não vai cair. Porque Jesus não nos deixou órfãos. Ele enviou o conselheiro, o Paráclitos de Deus, para nos guiar até o fim da nossa jornada. Você não está só nesta situação. O Espírito Santo de Deus é por nós. A Bíblia diz que Ele intercede
por gemidos inexprimíveis. Quando a Bíblia fala gemidos inexprimíveis, é que Ele te ajuda até o fim, até as últimas consequências. Ele não te abandona, Ele não te larga. Mas você precisa estar com o coração calibrado, para você ver o alerta e corrigir a rota, para servir a Deus com uma consciência pura, verdadeira. Um cristianismo coerente. O que eu falo, eu faço. O que eu falo, eu pratico. E é isso só pela graça, irmãos. É a graça que vai nos ajudar. É ela que nos ensina, irmãos. Se não for a graça, irmãos, os nossos méritos nós não vamos conseguir. Com a nossa inteligência, com a nossa capacidade, com os nossos diplomas, nós não vamos conseguir. Porque o único que pode transformar o coração, que pode curar o coração, que pode purificar o coração, se chama Jesus Cristo. É Jesus. É Jesus. O que devemos fazer para calibrar o nosso coração, irmãos? Levar para um ambiente puro. Olha que texto interessante. Hebreus capítulo 10. Tem tudo a ver com isso. Vamos lá. Hebreus capítulo 10. Já estou finalizando. Mais uma horinha. Hebreus capítulo 10, a partir do verso 14. Vou esperar todo mundo abrir. Presta atenção nesse texto. Muito sério esse texto. Porque por meio de um único sacrifício, Ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Está falando da cruz, irmãos. Por meio de um único sacrifício, Ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. A obra que Jesus está fazendo na nossa vida é um processo de santificação, irmãos. É dia após dia. Verso 15. O Espírito Santo também nos testifica a esse respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus... Quem é que coloca lá no coração? Espírito Santo. Mas o Espírito Santo está testificando do quê? Do sacrifício lá da cruz. Não se esquece do que aconteceu lá. O que aconteceu lá é para santificar a tua vida. É para purificar o teu coração. E é por isso que Ele diz que fez uma aliança com você. Eu vou repetir. Ele fez uma aliança com você. E sabe qual é essa aliança? Eu vou calibrar o teu coração, porque eu vou colocar no teu coração as minhas leis, a minha palavra. Eu não morri só para fazer parte de um livro de história. Eu morri para firmar uma aliança, para transformar a tua vida, para curar a tua vida, para santificar a tua vida, para restaurar a tua vida. Esta aliança que farei com eles é com você. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações, e as escrevereis em suas mentes. Oh Espírito Santo, obrigado. Escreve mesmo, Espírito Santo. Calibra o meu coração. Verso 17. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Mas eu fiz isso no passado. Mas eu tomei aquela decisão. Dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Essa aliança que Ele tem com você. Escrever a palavra dEle no teu coração.
e de se esquecer de todos os seus erros, todos os seus pecados. Verso 18: quando essas coisas foram perdoadas, não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Você tem liberdade de vir nesse lugar, levantar suas mãos e adorar, e agradecer, e exaltar o Senhor, porque Ele tem uma aliança com você, de calibrar o teu coração, de perdoar os teus pecados, de guiar você na verdade, de cuidar de você como filho. Quando você vai para o ambiente de Deus, é o que Ele faz, meus irmãos. Cuida de você como filho amado, como filha amada. O melhor ambiente que o filho pode estar é na presença do Pai. Verso 20: por um novo e vivo caminho que Ele abriu por meio do véu, isto é, o seu corpo. Verso 21: temos, pois, um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Ele não para de trabalhar na minha e na tua vida. Lá na cruz Ele firmou uma aliança, mas o trabalho na tua vida é todo dia, é a cada momento. Olha que coisa linda, igreja. Você pode servir a Deus com um coração sincero. Você não precisa estar com o coração contaminado, amargo, apertado, cheio de culpa, cheio de dores, cheio de sofrimentos, cheio de questões, de preocupações, de temores, de medos. Isso acabou. Abre agora a tua consciência. Eu posso servir a Deus feliz, eu posso servir a Deus alegre, eu posso viver uma vida nova, porque Ele já se sacrificou na cruz por mim, e me livrou de todas as culpas, todos os traumas, todo o passado, porque a obra dEle para a minha vida é hoje, é agora. Verso 23: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Verso 24: e consideremos uns aos outros, para incentivarmos ao amor e às boas obras. Quer ver um coração puro, irmãos? Um coração calibrado? Ele nunca se acha melhor que o outro, que faz melhor que o outro, que o outro é um pecador que não consegue, que o outro tem falha, que o outro pisa na bola. Não, não. Ele ajuda o outro, Ele levanta o fraco, Ele auxilia o desanimado, Ele é solução para o próximo. Repita comigo: solução para o próximo. Isso é um coração calibrado, irmãos. Não penso mais em mim, não mais eu vivo, não é mais para mim, Cristo vive em mim. O mestre não veio ser servido, irmãos, Ele veio servir. Servir o mestre. Verso 25: não deixemos de reunirmos como? Segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Verso 26: se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de recebermos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelo pecado. Verso 27: mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Ele fez a obra de santificação, a obra de tirar da culpa. Mas se meu coração continuar aqui, irmãos, vai ter juízo. É tempo do meu coração ter temor. É tempo do meu coração estar em alerta. Só que eu tenho que tirar daqui, irmãos, do ambiente acostumado de ser crente, acostumado de ser igreja, e viver um tempo novo, um cristianismo novo. Para encerrar,
Eu vou dar um exemplo de um homem que viveu isso na vida dele. Mesmo com erros, com falhas, com pecados, mas ele calibrou o coração. Ele aferiu o coração com valores do céu. Salmo capítulo 26. Salmo capítulo 26, verso de número 2. Salmo capítulo 26, verso 2. Olha só. Sonda-me, Senhor, e prova-me. Examina o meu coração e a minha mente. Verso 3. Pois o teu amor está sempre diante de mim, e continuamente sigo a verdade. O amor de Deus está disponível toda hora, irmãos. A verdade de Deus está disponível toda hora para você. O salmista, ele fala aqui: Senhor, sonda o meu coração. Ele está usando o exemplo do que acontecia no barco naquele tempo. Eles jogavam a sonda para ver se os bancos de areia, rochas estavam perto, para eles poderem ali parar o navio. Para quê? Para não encalhar, para não bater numa rocha. Então eles jogavam a sonda para ver quanto que estava de distância, senão ia naufragar o barco. Então, para não naufragar, para não afundar o barco, o que eles faziam? A sondagem. Então o salmista está usando um exemplo e falando: Senhor, sonda o meu coração, Senhor. Vê se tem alguma coisa errada lá. E se tiver, limpa, Jesus. Trata. Liberta. Vamos ficar de pé.